Quinta-feira é dia do quadro Mulheres, precisamos falar sobre com Liliane Bento, que já está aqui. Oi, Li. Oi, bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. Tudo bem com todos? Com chuva de novo, né, Jorge? Carinha de ressaca da Oktober. Não fui na Oktober ontem. Aproveitando a entrada grátis, Liliane Bento. Só fui terça. É? É. Então tá certo. Hoje a gente vai falar sobre o amor na maturidade. Por que você escolheu esse tema, hein, Liliane? Porque assim, eu tenho muitas amigas, né? Eu já estou na maturidade, não que sejamos velhas, né? A minha amiga que está aqui para me ajudar. Mas é que a maturidade é logo depois dos 30, né, Jorge? E tem havido muitas mudanças, né? Tanto nos relacionamentos homens e mulheres. Nós estávamos até conversando agora que é reclamação de tudo que é lado. Né? As pessoas reclamando que mulher não quer nada, que o homem não quer nada. E algumas amigas que eu converso, porque eu tenho amigas de 30, de 40, de 50, de 60 e de 70. Então, e a reclamação é a mesma em qualquer faixa etária. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas também falam como é que elas estão, o que elas querem. Aí eu entendi que a maturidade traz umas coisas muito boas, e principalmente a seleção. Isso, às vezes, é um problema. Edna Esmeraldino, Pepino ficou para ti. Eu tinha que chamar uma amiga para ajudar. Psicanalista, né? A gente sempre pensa que entende tudo, psicanalista, né? Não é bem assim às vezes, né, Edna? Bom dia. Bom dia, Jorge. É um prazer estar aqui com vocês. Lili, obrigada pelo convite. Ninguém sabe tudo, né? Meu marido tem uma frase que ele diz: quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que nada sabe. E é verdade, né? Nunca vamos dominar o saber. Mas é bom a gente estudar um pouquinho, né, o comportamento humano. Eu sou apaixonada por essa área. E vai ser muito legal debater aqui esse assunto com a Lili. Até porque eu casei 3 vezes, né, Jorge? Então, eu sou especialista nisso. Não, e eu acertei na maturidade, Exato, né? Foi disso que eu lembrei. Então, eu posso falar não só como psicanalista, mas também com conhecimento de causa do que eu vivenciei, né? Talvez o grande segredo seja a gente se conhecer, né? Sim, tudo começa pelo autoconhecimento, né? E uma das questões que a Lili comentou, e eu tenho também algumas reclamações também no meu site, do pessoal colocando: as mulheres não querem nada com nada. Mais reclamações de homens, não tinha nenhuma reclamação de mulher. Engraçado, né? Os homens reclamando. E aí eu fui até fazer uma autoanálise e também entender um pouquinho, né, como as mulheres pensam atualmente. A mulher, Jorge, quando ela é mais jovem, ela é muito carente. Né? Por natureza, a mulher ela é mais emocional do que o homem. O homem tem mais neurônios do que a mulher, então ele é mais racional, e a mulher tem mais conexões neurais. Então ela é mais emocional do que o homem. Quando ela é jovem, ela precisa da aprovação. Ela precisa se sentir bonita, ela precisa ser validada o tempo todo, né? Pelos parceiros, pela família, pelos colegas. Ela busca essa aprovação. Quando a gente passa dos 30, bate uma segurança, né, Lili? Você começa que você a refletir. você começa a refletir, você começa a se conhecer, a entender qual é a sua verdadeira identidade, quais os seus valores, e a gente começa a gostar da gente. Independente se a gente é baixinha, magrinha, gordinha, bonita, feia, a gente começa a se valorizar. E a mulher, quando ela começa a reconhecer o seu valor, ela não aceita qualquer coisa. E é aí que a Almarada está reclamando, porque o homem tem uma dificuldade em mudar o seu comportamento, né? Mudar quem ele é. Ele prefere mudar de parceira do que mudar a ele. Então, ele troca de parceira achando que vai melhorar. Mas não, ele continua sendo a mesma pessoa. Então, as dificuldades que ele tinha no relacionamento anterior, ele leva para o próximo. E a mulher, ela é diferente. Ela consegue fazer uma análise e vai mudando. E essa mulher mais empoderada, digamos assim, que eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que cabe bem aqui para exemplificar, ela não se contenta mais com qualquer coisa. Ela não precisa mais da aprovação masculina. Então, ela só vai entrar num relacionamento se ele realmente trouxer algo para acrescentar. Nós temos aqui uma boa pessoa para falar sobre isso, que é a Lili, né? Ela é minha amiga, eu acompanho um pouco. A Lili sempre tem um fã, mas ela está sempre dispensando os fãs porque não se qualificam na vaga que ela colocou. Ou seja, ela se conhece, ela sabe o que ela espera. Tu já viu o perfil que ela quer? Claro, a bichinha é exigente. Ela é exigente.
Mas difícil. aí é que está, Não né? é difícil, não. E ela concorda com o meu perfil, é ou não É, é? Ela ainda acha que eu tô exatamente. pedindo pouco, porque ela pedia mais, Ah, tá? eu pedia mais, eu É. era bem exigente. Quando eu conheci meu marido, eu ainda falei pra ele, falei, não, você não se qualifica pra vaga, mas Viu? ele foi aos poucos demonstrando. E o homem também tá meio preguiçoso, né, Lili? Esse é Ele o acha que a problema. mulher, porque a mulher está independente, que ele não precisa mais levar pra jantar e pagar a conta. Começa por aí, É. né? Tem alguns, né? Mas É, precisa? Mas Olha aí, ó. Você tá casado, Jorge? Ainda? Tem que ser cavalheiro. O homem precisa ser cavalheiro. A conquista meio que se perdeu. Eu acho que depois que você tá num relacionamento, não tem mais isso, É, né? outra situação. O que é meu é seu, a gente divide tudo, tá tudo certo. Mas no começo, a primeira impressão é a que fica. O cara ainda tem que seguir aí umas normas e dar Os uma protocolos. conquistada. Não custa, gente, pelo amor de Deus. O cara que não Mas paga não- o primeiro jantar, mas pelo menos, olha tá só. difícil, né? Não quer dizer que a pessoa que, por um motivo ou outro, não consegue pagar uma conta, que não seja uma pessoa boa, né? Ah, claro que não. Todas as É. pessoas são Também não boas. quer dizer se ele nunca quer pagar a conta, que ele não seja. Mas aí eu acho assim, Jorge, aí o mínimo que a pessoa tem que fazer, conversar antes, né? Olha, eu não estou numa boa situação, tal. E aí, se a mulher aceitar isso, ok. É a mulher que vai dizer o que cabe para ela ou não. Não, mas E agora o nós homem vamos- também. O homem também vai fazer as suas ponderações, né? Eu acho que tem que se conversar, tudo é conversado. Mas vamos explicar uma coisa, Edna, para ele pensar, a mulherada quer que gaste. Não é Não. isso, Jorge. Vamos explicar. É assim, ó, você está conhecendo a pessoa. Já encerrei minhas entendeu? contas em banco. Ó, aí o cara convida a mulher para sair, para jantar, enfim. Eu sempre digo assim, ó, convide dentro das suas possibilidades. Ele não pode levar num restaurante bacana e dizer assim, vamos comer um cachorro quente, porque é o que ele pode pagar. Não é pelo valor. Ou faz um jantar em casa, Ou faz né, um jantar Lili? em casa, é pela gentileza, não é pelo valor. A mulher mede qual é o investimento que ele está fazendo nela, pela gentileza e como é que ele vai ser lá no futuro. O tanto que ele está se doando. Exato. E isso não é valores. Não é valor. É sacrifício mesmo, É esforço. saber- Exato. Lavar a louça vale? Vale, muito. vale. Então, tá muito. São Então, tô atos de dentro. gentileza, entendeu, Jorge? A gente fala pagar a primeira conta, mas é ato de gentileza, que pode ser outras coisas, né? E isso é uma coisa que a gente só aprende a valorizar quando está mais velha, é ou não é? Exatamente. Porque quando a gente é mais nova, a gente Tá é tão tudo certo. é tão carente que aceita o que vem. Exato. Né? De qualquer maneira, De você não qualquer pensa como é que maneira. vai ser o futuro, até porque você acha que o futuro está muito longe. E aí começam a passar os dias, os meses, e você vai percebendo que aquela falta de dedicação do início, ela potencializa depois. Exato. E aí não tem como, o relacionamento é uma troca, quer seja na maturidade, na juventude, se não houver uma troca justa, esse relacionamento está fadado ao fracasso. E é aquela coisa, né, Jorge? Assim, ó, se no começo já não há... E a gente está falando do homem aqui, mas da mulher também. Se não há a gentileza, o agrado, o investimento em tempo de qualidade dos dois, a gente sabe que com o passar dos anos, com o casamento, o cotidiano, algumas coisas vão se perdendo. Mas se já no começo é assim, você pensa, como é que vai ser lá no futuro? É um quadro negro, né? Porque daí Nós já... temos um amigo em comum também, né, Lili, que passou por isso, por um relacionamento onde ele se doava, porque também existe o contrário. O cara paga tudo, o cara banca tudo, e a mulher não mexe um dedo, não move um dedo, nem sequer para agradá-lo, tratando bem, sendo educada, né? A mulher era grosseira, estava sempre de mau humor, tudo que ele fazia para agradar, levava no restaurante favorito, levava a bolachinha que ela gostava, enfim, fazia de tudo para agradá-la. E ela sempre de mau humor, sempre Não tinha azeda. retorno. Não tinha retorno. Viajava, passava o final de semana, o cara bancava pousada, bancava tudo e nada. Tava bom pra criatura. Também não tem como, né? Relacionamento dos é dois uma lados. troca. E por que eu trouxe a Edna? Justamente porque ela, além de ser psicanalista, que pode dar, né, um pouco de esclarecimento para nós, realmente ela casou, acertou no casamento Eu tenho um depois dos príncipe 40. encantado, Mas, o Edna, acho que você podia até contar aqui, bem que você falou, você casou muito jovem da primeira Sim, vez. com Então, o que 17 veio, anos. estava bom, estava apaixonada, não avaliou nada. Estava apaixonada e queria. A velha certo? história de um amor e uma cabana. A gente acha que é o Isso. suficiente, só que não. No terceiro casamento, você já tinha decidido, peraí, o que é que eu quero para minha vida? Daqui em diante, que tipo de homem que cabe na minha vida? É ou não é? Exatamente. Na verdade, Lili, após o fracasso do segundo casamento, eu percebi
que relacionamento não era tão fácil quanto parecia, e aí eu criei uma lista para mim. Olha, de preferência, não quero mais relacionamento, tá, né? Tá tudo certo. Casamento não é para mim, eu não dou sorte com esse negócio, enfim. Mas, se houver alguém especial, vai ter que se enquadrar dentro de algumas coisas que eu percebi nesses 2 relacionamentos fracassados que eram importantes para mim. Então, eu coloquei ali numa listinha. Uma das coisas, não queria uma pessoa que fosse excessivamente ligada à aparência. Eu acho que eu até que sou bonitinha, ajeitadinha, mas eu passei por um período... Ficou mais bonita depois do casamento? Ah, com certeza, né? A boa vida e a felicidade deixam a gente mais bonita. Mas eu tive um período que eu fiquei numa depressão fortíssima, eu fiquei com 117 quilos. Não dá nem para imaginar, né? Mas eu fiquei muito mal fisicamente. E isso me incomodava. E eu pensava, poxa, um relacionamento que esteja baseado na aparência, numa situação dessa, despenca. Não foi meu caso, os problemas eram outros, mas me levou a pensar nisso. Então, eu não queria alguém que se importasse excessivamente com isso. Até porque eu já me preocupo, eu sou bem vaidosa, eu já me preocupo que chega com isso. E aí, quando surgisse a pessoa, eu perguntaria para ela qual foi a primeira coisa que chamou a atenção quando ela me conheceu, quando ela me viu, já induzindo a pessoa a dizer que era alguma coisa da aparência. Se a pessoa falasse qualquer coisa sobre a aparência, demonstraria para mim uma futilidade, uma pessoa que é superficial, que olha para a aparência e não para a essência. E eu queria alguém que gostasse de mim pelo que eu sou. Quando a gente entrar na maturidade lá na terceira idade, quando começar tudo a despencar a aparência, o que vai sobrar é a essência. E se a pessoa não gostar do que eu sou, né, por dentro e tal, isso tende ao fracasso. E aí eu perguntei para ele, né? Primeiro eu não queria namorar de jeito nenhum, mas daí ele se enquadrava ali em alguns requisitos. Eu perguntei o que foi a primeira coisa que chamou a atenção nele. Aí ele olhou, pensou dele, nada. Deu, como nada? Quando você me viu, então? Quando você nem conversou comigo dele, olha, quando eu te vi assim, nada em especial. O que me chamou a atenção foi depois que eu te conheci, a tua inteligência. Eu falei, olha... Primeira pergunta ele passou. Passou bonitinho, né? A segunda pergunta, eu já tinha sido casada, tinha 2 filhos, um de cada relacionamento. E aí, o que eu vou namorar pra quê? Ter um relacionamento pra quê? Ficar é uma coisa, namorar é outra. Então, ou a pessoa namora comigo com intenção de futuramente casar, ou então a gente continua amigos e, se for o caso, querer ficar, até, de repente, poderia ser. Mas namoro não, namoro é um compromisso pra mim. Aí eu perguntei isso para ele e ele falou, olha, eu não tenho família, nunca casei, não tenho filhos e eu quero ter uma família. Então, meu objetivo é namorar, conhecer alguém, se esse relacionamento der certo, ter uma família. Daí eu falei, nossa, bingo, acertou a segunda. E o cara, convenhamos, né, Jorge, tem que ser corajoso, né? A família já estava pronta? Pegaram uma mulher que já é experiente e tal, já tem 2 filhos, o cara tem que ser corajoso. E aí a terceira pergunta era, o que você espera de mim e desse relacionamento? Qualquer coisa que ele dissesse estava errado. Porque eu já tinha chegado a um nível pessoal meu, onde a minha vida, para mim, estava perfeita. Não precisava de nada além disso. E eu não queria uma pessoa que esperasse algo de mim. Eu acho que o relacionamento é para compartilhar e não aquela coisa, eu espero que você me faça feliz. Porque eu já tinha ouvido isso algumas vezes e tentava dar uma de Mulher Maravilha e a gente não faz ninguém feliz. A gente consegue se fazer feliz e olha lá, quando a gente se conhece e leva isso como missão. Aí falei isso para ele e ele falou, olha, não espero nada de você. Não espero nada. Ele falou, eu já estou numa idade que a minha vida também está equilibrada, profissional, está tudo certo. Se a gente se der certo e conseguir criar um relacionamento saudável, tá ótimo e tal, mas não espero nada de você. Falei, ótimo, perfeito, porque eu já estava cansada de ser mãe de marmanjo, de homem que vem, que quer uma mãe, quer uma empregada doméstica. Não. Que venha suprir um buraco dele, né? Venha suprir uma carência dele, né? Eu acho que devemos ser indivíduos... Claro que todo ser humano tem defeito, né, Jorge? Mas isso é vice-versa, né? Sim. A mulher também vai tampar um buraco aí. Com certeza, né? E aí, na verdade, aí eu falei, e a tua lista dele...
eu não tenho lista, porque só peguei furada e tal, enfim, prefiro conhecer e ver o que tem pela frente. Mas eu sempre aconselho, quando eu dou palestra, o pessoal vem me perguntar, quais são as perguntas que você fez, querem anotar? Eu falo, não, faça a listinha de acordo com os teus valores, aqueles eram os meus valores, coisas que para mim eram importantes, né? Mas cada um tem que fazer. E outra questão também, mas aí eu nem perguntei porque eu já sabia, mas que era muito importante para mim, uma pessoa equilibrada financeiramente. Né? Eu já passei pela situação de sustentar marido e não rola mais. Não é algo legal, porque lá na frente a gente cobra. Quem muito dá, muito cobra. E aí você fica, às vezes, cobrando, que era um erro meu, né? Cobrando uma situação que a pessoa não vai conseguir te corresponder. E eu sabia disso quando eu entrei no relacionamento. Então é injusto. Então você tem que ter isso bem definido, né? Me corrija se eu estiver errado, mas mulher gosta muito de palavras, né? Palavras a bem maioria delas. Palavras colocadas no momento certo. E esquece de ver as ações. Os sinais, isso as mesmo. ações. Eu sempre falo para a esposa que eu tenho agora, de que as pessoas são o que elas fazem, não o que elas falam. dizem. Exatamente. Mas nós duas somos desse time. Então você observa a pessoa. Financeiramente falando, você observa a pessoa, você já descarta ou não descarta. Sim. E a maturidade mostra para ti que tu não muda ninguém, né? Não é verdade? Então, com muito esforço a gente consegue se mudar, e olha lá. Tanto de um lado quanto do outro, o homem mais atraído fisicamente, acima de tudo, né? O homem tem essa mania, né? De primeiro olhar a fotografia para depois pensar qualquer coisa. Então, tanto de um lado quanto do outro, se você não observar o que as pessoas fazem, se iludir com o que elas dizem, a tendência de não dar certo é muito grande. Na verdade, essa é a dica de ouro, né, Jorge? Se as mulheres e os homens prestassem atenção nas ações e não nas palavras, errariam muito menos. Tem uma frase, Jorge, que diz assim, que a mulher se apaixona pelo que ouve e o homem pelo que vê. E é por isso que os homens mentem tanto e as mulheres se maquiam. Que é para ficar bonita, para agradar, né? Sabe que a gente tem uma teoria, né? É? Vamos acordar junto para saber o que é. Exatamente. Vamos ver, como diz o pessoal popularmente, vamos ver sem reboco para ver se é a mesma coisa. Isso aí. Mas agora, a curiosidade mesmo é saber a lista de uma tal de Liliane Bento. Né? Vamos lá, Lili. Até porque está sempre recebendo currículo, Jorge. Então já é bom divulgar a vaga corretamente, que os currículos já vêm mais qualificados. Eu não engaveto, eu faço a primeira conversa para ver se passa pelo menos ali, entendeu? Tu é daquela empresa que gosta de fazer entrevista e morre ali. Mas não, Jorge, agora eu vou defender a Lili. Me ajuda. Agora eu vou defender a Lili, porque ela sempre abre concessões. E às vezes eu digo para ela, Lili, a última vez eu ainda avisei ela. O último até candidato, demais, né? Eu avisei, não abra concessões. Nesse estágio, na altura que você está, não abra concessões na tua lista. Abriu, se arrependeu, né, Lili? Porque a pessoa não aproveitou a oportunidade. O ser humano não está acostumado a aproveitar as oportunidades. Porque tem situações, Jorge, que você também não pode ser radical. Não bate com a minha lista. Não, peraí. Às vezes a pessoa não está bem financeiramente naquele momento. Mas aí você analisa o contexto. Por quê? Às vezes a pessoa acabou de passar por um divórcio, onde deixou tudo lá para a esposa, para os filhos e tal. É uma situação atípica. Ele está naquele momento. Mas aí você precisa analisar o contexto, né? Então, nada pode ser muito radical, mas você tem que saber sim o que você quer, né? Quais as qualificações que a pessoa precisa ter. E também, a pessoa não pode ser fora da casinha, né, Jorge? Eu atendi uma moça, uma adolescente uma vez, jovem, bem jovem, e ela falou, eu quero um jogador assim. Ela queria um Neymar, né? Aí eu só olhei... Manda foto na rede social dele. Ela era linda, ela era gata, mas zero conteúdo, né? Aí eu falei pra ela, olha, filhinha, o que você tem a mais, além da aparência, pra essa pessoa? Porque uma pessoa estilo Neymar, ele tem a mulher que ele quiser, ele não precisa nem selecionar. Né? Os currículos vêm a ele com uma amostra grátis. Isso. Ele não precisa ir atrás. Então, para que você conquiste um cara assim, você tem que estar acima das outras.
qual é teu nível intelectual, qual é teu papo, enfim, o que você tem além da aparência, porque a aparência é importante sim, não adianta a gente ser demagogo e dizer, tem que olhar o interior. Não é decorador de interiores, né? A aparência é importante sim, né? A gente precisa ter atração um pelo outro. Passam-se os primeiros anos, isso diminui, obviamente, mas você sabe que você tem uma pessoa bacana do teu lado. Mas à primeira vista é importante a aparência. Você tem que ter atração pela pessoa, né? Se não tiver, é complicado. Mas não é só isso, né? O relacionamento é muito além disso. E a maturidade traz isso, né? Esse autoconhecimento, tanto para as mulheres quanto para os homens. Mas o que está havendo é muitos homens talvez não sabendo como lidar com essa mulher mais independente, e as mulheres muito sem paciência com esses homens. Porque também, gente, dependendo a pessoa, se, como a Lili faz, né? Se a pessoa dá para investir, é alguém que... Poxa, não custa você tentar, conversar, explicar. Eu tenho isso como experiência no meu relacionamento. Meu esposo, logo no início, cometia algumas coisas que não eram do meu agrado, e eu já não queria nem perder meu tempo em dizer para ele o que me desagradava. Eu já queria, já deu, já vou cair fora e tal. E aí um dia ele falou para mim, olha, eu quero acertar, mas se você não me disser aonde eu estou errando, eu não vou saber. Daí ele falou, eu nunca fui casado, eu nunca tive filhos, então eu preciso que você, que já foi casada, que já teve filhos, me diga como ser pai, como te apoiar. E ali eu percebi que o erro era meu. A gente às vezes está sem paciência também para falar para a pessoa. Então o diálogo ainda é o segredo de todos os relacionamentos. Pois é, Edna, daí eu te faço um questionamento, né? Até onde se abre mão? Do que você abre mão? Do que você deixa por algo? Um relacionamento, alguma coisa for. Vou dar um exemplo, por exemplo. Você conhece uma pessoa, a Liliane conheceu uma pessoa. E é óbvio que no primeiro momento ninguém se mostra. Não. Com o tempo as pessoas vão se mostrando. A primeira impressão sempre se vê os melhores, né? O lado bom da coisa, começa a vir um lado ruim. E a hora que começar a vir um lado ruim, do que você abre mão? Até onde você está propenso a aturar? Porque você pode não aturar nada, absolutamente nada, e deixar passar uma boa oportunidade por simplesmente não parar, não tentar, não arriscar. Vou complementar, daí você responde, Edna. Já que eu sou a solteira do grupo. Já que você é o nosso case aqui sou hoje. Case aqui, né? O Jorge disse, né, do que a gente abre mão. Exato. Então, eu vou te dizer uma coisa. É mais fácil responder do que a gente não abre mão. A minha lista eu não vou dar ela inteira, mas eu vou dizer assim, 2 coisas que eu não abro mão. E todo o restante para mim é negociável. E é nesse negociável que às vezes a Edna disse que eu tô abrindo demais. Então eu não sou tão ruim assim. Mas o que eu não abro mão? Mas aí tu não tá indo pelas palavras, no lugar de prestar atenção nas ações? Mas o que eu ia te dizer agora, o que eu não abro mão? Assim, tuas palavras têm que serem condizentes com as tuas ações. Quando eu vejo que você fala uma coisa e faz outra, não me serve. Eu aviso uma vez, eu aviso 2, depois não tem mais a terceira, porque a pessoa continua do mesmo jeito. Então, disso não se abre mão. E quando se fala de palavras serem condizentes com as ações, é em qualquer coisa que a pessoa fale. Pode ser a mentirinha simples ou uma maior. É o cara mentir a profissão, ou mentir que tem um carro e não tem, ou mentir que não tem filho, é qualquer coisa. E a segunda, o ser bem tratada. Então, essas 2 coisas não se tem negociação para mim. Tem mulher que aceita, né? O restante, não tem dinheiro, vamos negociar, tá fazendo o que da vida? Separou, como a Edna disse. Só que a maioria cai justamente nas 2 coisas que eu não consigo negociar. As pessoas não estão acostumadas a tratar o outro bem, não vamos generalizar, lógico, né? E a mentira. Mas vamos lá, vou voltar no que tu abre mão. Um dia a gente pode estar nervoso, pode ter dado tudo errado. Um dia, né, pode Jorge? ter acontecido tal, e você pode não tratar bem aquela pessoa que você deveria tratar bem. Sim. Concordo, um dia. E aí você vai ter que abrir mão. Mas é um dia. E entender. Por isso que eu digo, se você presta atenção nas ações, você vai conhecer a pessoa. Sim, daí você vai relevar. Você vai dizer, não, essa pessoa tá cansada. E hoje vai tal saber coisa não deu fazer certo. como agir para aquilo quando vier, quando não ser mais do jeito que foi. Não, mas o bem
tratada entra no ser uma constante, entendeu? Claro que tem os dias que nem você, né? Tem dia que você diz, pô, hoje eu não tô bem. Aí o outro vai entender se ele já sabe qual é o teu padrão de comportamento. Tem dia que o espelho é teu inimigo, né? Que você olha e diz, por que eu levantei da cama hoje? A mulher, quando tá de TPM, nem a gente se aguenta, pois né? Então a gente tem que dar um desconto de vez em quando. Tá bom. Mas o bem tratar é um geral. Mas puxando pro lado da maturidade, né, Edna? Quando ela falou da lista dela, nós estamos falando aqui o que aceita e o que não aceita. Lá nos 20 anos eu não sabia que esse tipo de coisa me incomodaria ou não. Ou que eu poderia escolher. A gente sabe isso depois, né? Mas eu acho que o principal que fica, né, Edna, é que depois que você já passou por algumas coisas, ou você já é dona da tua vida, você deixa de ser tão emocional. Ah, ele é bonitinho, me apaixonei, o beijo dele é maravilhoso, não sei o quê. Você começa a avaliar as outras coisas. É ou não é? A escolha tem que ser um pouco mais racional. Exatamente. Quando a gente é jovem, a gente se leva muito pela paixão, né? Pela química. Os hormônios. Hormônios, né? Depois, com o tempo, a gente vai entendendo que haverão outros que vão despertar a mesma sensação, a gente vai ficando mais experiente. E respondendo à pergunta do Jorge, a gente precisa entender, Jorge, qual é o limite, né, saudável desse aceitar as coisas. Porque tem muitas mulheres, eu trabalho muito com público evangélico, e inclusive eu vi essa semana ainda uma pessoa perguntando, mas eu estou orando há tantos anos para o meu marido mudar e ele não mudou, e aí o que eu faço? Espero ou dou o pé? Aí o pastor normalmente vai dizer, não, espera porque Deus vai mudar. Peraí. Não é bem assim. Eu, Edna, também sou evangélica, mas eu sou psicanalista, especialista em comportamento, e eu posso dizer qual é o tipo de comportamento. Esse cara te agride? Não tem conversa, não tem Deus no meio. Bate o pé. Tem um versículo na Bíblia, Eclesiastes 9, que diz assim, que Deus criou as mesmas condições para todos. O que faz a diferença são as escolhas de cada um. O ser humano está atribuindo muito, se é ruim é o diabo, se é bom é Deus, e acaba terceirizando uma responsabilidade que é nossa. Então eu preciso me conhecer e saber quem eu sou, o que eu quero e o que eu pretendo do meu relacionamento. Então o limite desde que isso não venha ferir a minha moral e os meus sentimentos. Hoje a gente tem muitos casais, Jorge, com dependência emocional um do outro. Mulher apanhando do marido, sendo humilhada pelo marido. Eu atendo coisas assim que às vezes eu fico dá vontade de sair do consultório e ir lá catar a outra pessoa pelo pescoço. E a pessoa que está ali sendo vítima daquela agressão, quer seja verbal ou física, ela não tem coragem de sair daquele relacionamento, porque ela tem uma dependência emocional. Então, antes de mais nada, a gente precisa se reconhecer. Eu tenho dependência emocional, eu tenho uma carência excessiva. Se eu tenho, eu preciso buscar uma terapia. Existe tratamento para isso, para que eu recupere o meu alto valor, sabendo quem eu sou, né? No que eu preciso melhorar, porque ninguém é perfeito, Jorge. Ninguém. Isso. Né? A gente sempre precisa melhorar alguma coisa em nós. E o segredo do relacionamento é ambas as partes estarem comprometidas em se melhorarem para que o relacionamento possa dar certo. E as mulheres precisam parar um pouquinho de se iludir também com um filminho e novela, porque só funciona lá. Aquele homem da novela... Na minha coluna. Filme de Hollywood... Filme de Hollywood não existe. Família comercial de margarina é só na foto de domingo. Não. É meia horinha porque o filho já vai se sujar, a coisa já vai degringolar. Isso não existe. A gente precisa ser mais realista, mais pé no chão e entender que relacionamento não vem pronto, ele é construído no dia a dia, né? Com respeito, com resiliência. Aquilo que a gente comentou. Você vai desistir na primeira vez? Não. Conversa, dá uma chance, dá uma oportunidade para a pessoa, mas passou a terceira, não mudou, aí você precisa ver aonde você está indo, se realmente vale a pena você continuar ali ou não. E o limite desde que isso não venha ferir quem você é. Porque quando a gente vai aceitando essas humilhações, situações ruins, a gente vai diminuindo o nosso alto valor. E aí vai ficando complicado. Edna Esmeralda, nós... Eu queria fechar, vou fazer a última só para a gente fechar, porque já passou o horário, como sempre, né? Edna, você diria que com o autoconhecimento e as pessoas com mais idades, aqui é homens e mulheres, né? As pessoas têm mais possibilidades, não que seja certo, mas possibilidades de acertar nas escolhas, como você fez, por exemplo? Com toda certeza, Lili. Eu até falo nas minhas palestras um exemplo que eu dou, né? No meu primeiro relacionamento, eu fui traída muitas vezes. Mas não existe merecimento para traição. Não existe. Ninguém merece ser traído. Mas existe a minha colaboração. Às vezes eu até brinco, eu falo, se eu fosse casada comigo naquela época, eu acho que eu também me trairia. Porque eu era terrível, eu era o cão chupando manga.
extremamente ciumenta, e hoje não vou dizer que eu sou incapaz de sentir ciúme, porque sempre, né, as coisas podem mudar. Mas hoje eu sou uma pessoa super tranquila, equilibrada no relacionamento, e aí eu brinco, se eu mudei, qualquer ser humano muda. Basta a gente querer ir trabalhar para ser diferente, você né? se melhorou para ter a pessoa que você queria. Exatamente, porque eu percebi que quem eu era jamais daria certo com o tipo de pessoa que eu queria. Então, se eu queria uma pessoa nível 9, eu tenho que, no mínimo, estar nível 8,5, tá o mais próximo daquela pessoa ali, né? E a gente não muda o outro, mas a gente muda quem nós somos. Sempre. Obrigado pela participação, Imagina, obrigada Edna, pelo carinho e pela oportunidade. Seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada. Liliane Bento, quinta-feira que vem... Traremos o próximo relacionamento da Lili para discutir. Não, é feriado. Vai ter mais 2 semanas para resolver. Ela vai aceitar currículos no próximo feriado. Mas eu aceito, eu não sou tão ruim assim. Quem me assistir agora não quer nem chegar perto, né, Jorge? Sim, vai se sentir desafiado a provar para você que ele é qualificado para a vaga. Entendi. Ai, não, vamos lá. Um abraço, Até a Liliane. próxima, Até a próxima. Liliane Bento participando aqui com a gente hoje no quadro Mulheres Precisamos Falar sobre.